Tema da mensagem de hoje. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém. É o tema de hoje. Olha para quem está ao teu lado. Você não vai dar um abraço ainda, mas vai perguntar a ele ou a ela, vai dizer a ele ou a ela o tema da mensagem. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Não vou nem perguntar o que ele respondeu, né? Espero que ele tenha dito que sim. Essa mensagem vai ser dividida em 3 partes. Primeira parte dessa meditação, o abraço que antecede. Segunda parte, o abraço no meio do caos. Terceira parte, o abraço quando tudo parece ter chegado ao fim. Então vou repetir para você, ministrado em 3 partes. O abraço que antecede. Segunda parte da mensagem, o abraço no meio do caos. E a terceira parte da mensagem e última, o abraço quando tudo parece ter chegado ao fim. É o que nós vamos ministrar hoje e liberar sobre a tua vida. Vou orar e desde já que o Papai do Céu possa já ir falando ao seu coração, no nome do Senhor Jesus. Deus e Pai, toma a minha vida nas tuas mãos e que possamos ser canal teu, que possamos ser instrumento de Deus nas tuas mãos. Meu Deus, como eu sempre tenho dito para ti, e hoje também é especial, quero tornar a repetir o quão dependente do teu Espírito eu sou, Senhor. Meu Pai, talvez o dia de hoje teu filho esteja um pouco mais sensível, meu Deus, e essa sensibilidade nos aproxima de ti. Então, Senhor, não por problemas, não por dificuldades, mas pelo aquecimento que gera o teu Espírito em nós. Fala conosco, é o que eu te peço no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Amém e amém. Amém. Bem, a importância de um abraço. Tem uma mensagem nossa que já foi ministrada há muito tempo atrás, que tinha como tema quanta coisa cabe num abraço. Você entende quanta coisa cabe num abraço? Antes de eu dar a primeira parte, na minha introdução, eu vou te fazer menção que o filho pródigo, quando se arrepende, a Bíblia diz que ele está lá no meio do chiqueiro e ele tenta ali fazer o seu discurso, ou preparar o seu discurso para chegar diante do pai e declarar o seu discurso diante do seu pai. E ali no meio do chiqueiro, cuidando dos porcos, ele vira e diz o seguinte: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos seus servos. Então esse filho sai daquele ambiente, porque ele chega à conclusão que os trabalhadores de seu pai têm melhor paga do que ele, ou seja, recebiam mais do que ele naquela terra distante ao qual ele estava. Lembrando que na casa do pai, né, no capítulo 15 de Lucas, no versículo 13, eu só vou nesse, eu não vou me prolongar nisso porque é só a minha introdução, mas no capítulo 15, no versículo 13, não me falhe a memória, diz o seguinte, olha o que diz o texto: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O texto diz que, volta lá, deixa aí, só até aí, tá? Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, repita comigo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E aí fica um questionamento: qual era a distância dessa terra? Quantos quilômetros? Qual era o tempo de percurso? Na verdade não importa. Não importa, porque um passo fora da presença de Deus já se torna distante. E esse texto diz que ele ajunta tudo que era seu. Me ajuda, ele ajunta tudo que era seu, mostrando, repita comigo, que na casa do Pai nós temos tudo. O texto no mesmo versículo diz: e ele parte para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens. Fora da casa do Pai nós não temos nada. Pode melhorar isso aí? Você pode? Na casa do Pai nós temos tudo. Fora da casa do Pai nós não temos
Você entendeu isso aí? No mesmo versículo, ele tem tudo. No mesmo versículo, ele não tem nada. Deixa eu repetir isso para você, que é a minha introdução para mim entrar na palavra. No mesmo versículo, ele tem tudo. Abaixo, quando ele sai da casa do pai, ele já não tem mais nada. Mas a Bíblia diz que ele vive dissolutamente, gastando tudo quanto possuía, e chega num estágio de declínio completo e total. O filho pródigo agora come das vagens ou das alfarrobas que os porcos comiam. Ele passou a se alimentar do alimento que os porcos comiam. E ele vira e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm melhor paga do que eu? Irei diante do meu pai e direi a ele: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus servos. E esse filho volta para sua casa. A maior dificuldade dele é que ele tinha que fazer o trajeto que um dia ele saiu talvez assoberbado, e agora ele precisa fazer o trajeto de volta para casa. E ele vai fazendo o trajeto com aquele discurso na sua mente. Ele vai pensando: eu vou chegar diante do meu pai, quero poder dizer: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Ele vem com aquele discurso na sua mente e no seu coração. Só que a Bíblia diz que o pai o avista de longe, corre e o abraça. Levantando-se, foi para o seu pai, que vinha a ele ainda longe, quando seu pai, me ajuda, e compadecido dele, o pai correu. Você está comigo aqui? Diga amém, por favor. Vamos lá, Novo Sam, me ajuda a pregar. E aí, ele compadecido do seu filho, o texto diz que o pai corre, me ajuda, abraça e na verdade o pai não deixa ele falar nada. Ele está com o discurso pronto, e o pai corre ao seu encontro, o abraça e o beija. Quanta coisa cabe num abraço. Hoje você vai sair daqui, se você já é meloso, melosa, você vai sair daqui com um desejo maior ainda de poder partilhar de um abraço. E aqui nesse texto a gente observa que seu pai corre, o abraça e o beija. Só que, como eu havia dito a vocês, eu preciso dividir essa mensagem em 3 partes. Eu preciso mostrar para vocês algumas coisas aqui sobre a importância de um abraço dado em tempos diferentes da vida. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, e eu não sei se você vai se enquadrar em um desses 3 tempos da vida, mas eu quero poder compartilhar com você e te mostrar a importância de um abraço. Atos, no capítulo de número 20, no seu versículo de número 1, mostra o abraço que antecede a primeira parte dessa mensagem. Atos, no capítulo 20, no seu versículo de número 1. Já está projetado aqui, você também pode procurar aí na sua Bíblia, eu te aguardo. Esse texto fala muito ao meu coração, muito ao meu coração. Paulo, junto com seus discípulos, passa por um momento muito difícil. No capítulo de número 19, você vai fazer leitura na sua casa. Ele vive junto com seus discípulos um momento muito difícil, mas esse momento passa, me ajuda, esse momento passa. E aí nasce o capítulo 20, no seu versículo de número 1. Eu só vou ficar com o versículo de número 1, que diz o seguinte: cessando o tumulto, diz assim, cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os seus discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. O abraço que antecede. Esse texto, no seu versículo de número 1 do capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele surpreende os seus discípulos, porque o texto é muito claro, diz que o tumulto havia cessado, o problema já havia sido extinguido, e Paulo chama os seus discípulos para perto. Ele aproxima-se dos seus discípulos, ele convida os seus discípulos para estar perto dele. Paulo dá um abraço neles. Inicialmente os seus discípulos não estão entendendo nada. Inicialmente os discípulos estão sem compreender o que está acontecendo naquele momento, o porquê do abraço.
Mas daqui a pouco os discípulos estão sendo envolvidos, porque aquele abraço não é um abraço comum. Aquele abraço não era um abraço que Paulo havia dado numa outra oportunidade. Aquele abraço era um abraço representativo. Aquele abraço trazia confiança, aquele abraço trazia expectativa, aquele abraço tinha um poder, ou estava tendo um poder muito grande, um poder de unir os discípulos, um poder de juntar os discípulos. E Paulo abraça os seus discípulos. Paulo, de uma certa forma, se envolve com os seus discípulos. Ele fica ali durante um bom tempo abraçado com os seus discípulos. O objetivo é confortar os seus discípulos, porque o Espírito já havia mostrado ao apóstolo Paulo que mais à frente os discípulos enfrentariam uma grande batalha, e aquele abraço prepararia para que essa grande batalha fosse enfrentada. Então o abraço que antecede é justamente o abraço que o apóstolo Paulo dá nos seus discípulos, preparando os seus discípulos para os dias difíceis, preparando os discípulos para os dias maus. É esse o poder que tem um abraço. Um abraço prepara as pessoas, talvez para o tempo da dificuldade. Um abraço prepara as pessoas, talvez para o tempo onde as lutas talvez venham de uma forma mais intensa. Mas os discípulos, quando eles começaram a enfrentar essa luta mais à frente, que eu não vou ler os versículos, eles foram abraçados antecipadamente. Então eu quero mostrar para você que o abraço da antecipação, ou o abraço que antecede, é o abraço que o apóstolo Paulo vira e dá aos seus discípulos. Quantas vezes mamães e papais deixam de abraçar seus filhos? Quantas vezes nós deixamos de abraçar a quem nós amamos? Eu lembro de uma história verdadeira, verídica, de um casal enfrentando uma luta conjugal, uma briga que já dura uma semana, e ali a esposa tentando de todas as maneiras apaziguar o negócio, até porque vocês mulheres são especialistas nisso, e a esposa tentando de alguma forma amenizar aquela dor, amenizar aquele problema. Depois de uma semana de luta, ela vira para o seu marido e diz: amor, você está indo trabalhar, vamos fazer as pazes, me dá um abraço, me dá um abraço. E aquele marido ignora a sua esposa, sai para o seu trabalho, vai embora. Passado horas, ele recebe a notícia que a esposa teve um mal súbito e veio a óbito. Você entende o abraço que podia ter sido dado e que não foi? Se aquele marido tivesse dado o abraço que a esposa dele até estava pedindo, de repente ela até viria a óbito a si mesmo, mas a sua consciência, ele ia ter a plena convicção: eu dei um abraço na minha esposa. O abraço da antecipação é o abraço que prepara para as lutas vindouras, para os problemas que vão surgir. O abraço da antecipação é aquele que eu não sei por que eu estou te abraçando, mas eu sei que Deus está me mandando te dar um abraço. Diga amém por isso. Eu não sei o porquê que o meu coração tá contigo aqui nesse momento. Eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei que o Espírito Santo, ele está se relacionando conosco diante desse abraço. Os discípulos não estavam entendendo inicialmente, mas agora o Espírito começa a se envolver. Se tem duas coisas sinceras que eu entendo, a primeira é um olhar, a segunda é um abraço verdadeiro. Você sabe quando você recebe um abraço e que ele não é sincero, que ele não é verdadeiro. E esse abraço prepara os discípulos para aquilo que eles enfrentariam mais à frente. As lutas vieram, mas eles tinham ali algo ao qual se lembrar de que eles haviam sido abraçados antes. Você está entendendo? Diga amém. Diga assim: você está disposto a dar um abraço hoje? Você está disposto a abraçar sem saber por que você está abraçando? Você está disposta a abraçar sem saber o porquê que você está abraçando? Você está disposta a abraçar inicialmente só por abraçar? E de repente aquilo que você não esteja entendendo hoje, você vai compreender amanhã. O abraço da antecipação é o abraço que prepara. Depois que você é abraçado, podem vir lutas, problemas, dificuldades, não importa. O importante é que você já foi abraçado antes. Você está entendendo? Diga amém.
Então hoje Deus quer poder trazer no teu coração esse desejo intenso. Não sei quanto tempo você tem de casamento, eu não sei quanto tempo você tem de vida, eu não sei quanto tempo você tem, filho tem de vida, mas um abraço hoje muda toda a história da tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Aqui, eu não sei, eu quero falar, tenho parte dos meus filhos hoje na sede, com todos os meus filhos na sede conosco, né? Mateus está de volta na sede com o pai, e aí é um prazer poder ter todos os meus filhos comigo aqui. Eu não sei quantos, e aí virando para eles e dizendo o seguinte: eu não sei quanto tempo papai tem de vida, espero que muitos, mas se nós nos abraçarmos hoje, uma coisa é certa, ainda que papai do céu decida nos levar amanhã ou daqui a algumas horas, não importa, o que vai ficar na lembrança de vocês é: eu abracei o meu pai. Você está entendendo? Diga amém. Deus hoje está trazendo a sua consciência o poder desse abraço. É um abraço que antecede, é um abraço que envolve, é um abraço que mostra para você a importância de quem está sendo abraçado. Você entende? Diga amém por isso. Então abrace hoje, para que quando os dias maus sobrevenham, para que quando as dificuldades insistam em vir sobre a minha vida e a tua, nós possamos olhar e dizer assim: a minha base é o abraço que eu recebi ontem. Você está entendendo? Diga amém. E o abraço de hoje, ele vai mudar a história da tua vida, daquele que te cerca, dessa pessoa que está ao teu lado. Você entende? Por favor. Segunda parte da nossa meditação: o abraço no meio do caos. Repita comigo: o abraço no meio do caos. Você aprendeu a dar o abraço que antecede o caos, e agora você vai aprender a dar o abraço no meio do caos. Você vai aprender a abraçar, me ajuda, a ser o instrumento de Deus para abraçar onde? No meio do caos. Há um turbilhonamento, há um euroaquilão, há um tufão que se levantou contra a tua vida, problemas que surgiram. Agora você está no meio dele, você está vivendo no meio desse problema, você está aí sem saber o que fazer, você está sem saber de que forma você vai agir. E aí, em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 5, vai nos ensinar o abraço no meio do caos, a importância do abraço no meio do caos. Olha o que diz o texto. O texto diz o seguinte: porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Olha o que diz o texto. Olha, porém Deus, me ajuda, porém Deus, leia comigo: porém Deus, que conforta os abatidos, os consolou com a chegada de Tito. Paulo vivia aqui um momento muito difícil, quando ele diz, coloca no versículo número 5, quando ele diz a respeito de tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Ele está falando a respeito de contenda, de disputa, de perseguição. Ele está falando a respeito da preocupação dele com a igreja de Corinto, a respeito de uma facção que se levantara contra o apóstolo Paulo. E aí, o texto é lindo demais, porque agora esse abraço não é o abraço que antecede. Agora esse abraço é o abraço no meio do caos, no meio do problema. E de repente é o teu tempo hoje, é o teu tempo, no meio do seu problema, no meio da tua dificuldade. Você agora precisa de um abraço. Você chega na casa do pai e você não fala com ninguém, mas você diz a você mesmo: se eu hoje não receber um abraço, eu nunca mais volto naquele lugar. Você entra completamente desfalecido, perdido, desorientado. São problemas, são temores, como diz: em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Versículo de número 6, o texto é lindo, diz: porém Deus, me ajuda, porém Deus, há uma intervenção divina. Diga amém se você entende. Há uma intervenção divina reconhecida pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer: porém Deus, que conforta os abatidos. Você vai ler comigo: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada do Espírito Santo. É isso que diz o texto? Nos consolou com o envio de um anjo. É isso que diz o texto?
nos consolou, porque a teofania, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o próprio Cristo, se manifestou diante dele e disse: eu sou contigo, cara. É isso que diz o texto? Não, o texto é muito claro. Nos consolou com a chegada, me ajuda, a chegada de Tito. Vou explicar para você entender esse mistério e esse texto aqui. Tito chega, Tito traz boas notícias, notícias de arrependimento que a igreja de Corinto havia sofrido, ou seja, estava se declarando arrependido pelos atos, pela forma de agir. E Tito vem se aproximando do apóstolo Paulo. Você entende isso? Vem cá, Mauro. Tito vem se aproximando do apóstolo Paulo. Tito vem chegando. Paulo entendeu que Deus entrou no mistério, você está entendendo? Mas ele ainda está sentindo dores por dentro, ele ainda está vivendo um conflito muito grande. E agora, no meio do caos dele, Tito chega, você está entendendo? Tito chega e Tito se aproxima do apóstolo Paulo. E Tito simplesmente dessa maneira, Tito vai lá e dá um abraço. No meio do caos, repita comigo: no meio do meu caos. Repita comigo com fé, nova unção: no meio do meu caos, Deus sempre colocará pessoas dispostas a me dar um abraço que mudará a história da minha vida. Diga amém se você entende. Você compreende isso? Diga amém. Então entenda uma coisa, compreenda uma coisa, que você precisa hoje tomar posse disso. Talvez no meio desse tempo difícil que você vive, no meio desse momento tão questionador que você enfrenta, no meio dessa luta que parece que é intensa, dessa tempestade que parece que está só sobre a sua cabeça, hoje Deus está dizendo para você que Ele vai te confortar. Mas Ele também está dizendo: eu não vou enviar anjos, eu não vou enviar o meu Espírito, eu vou enviar alguém. Você entende o que é isso? Você compreende quando Deus usa fatores humanos ou pessoas humanas para que de uma forma divina se cumpra o propósito na tua vida? Você entende a importância que você tem para o seu irmão? Você compreende que de repente hoje ele só precisa de um abraço no meio do caos dele, no meio da dificuldade dele, no meio do problema que ele enfrenta, no meio da luta que ele enfrenta? E outra coisa, se você estiver compreendendo isso, é simples, você só vai dar um abraço, você não precisa falar nada. Se a pessoa insistir e quiser de repente falar alguma coisa, diga assim: não fale nada. Hoje eu sou o instrumento de Deus para poder vir nesse lugar e poder te dar um abraço. Você está entendendo? Diga amém. No meio do teu caos, Deus vai enviar alguém. No meio da problemática que não tem solução aparentemente, Deus vai enviar alguém para você, para poder. Você consegue dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus aí no teu lugar? O abraço que antecede é aquele abraço que te prepara. O abraço que te prepara. Eu lembro da minha mãe, na última noite que eu estive com ela no hospital de câncer, e ela virou para mim e disse assim: filho, me dá um abraço. Aí quando eu me aproximei dela para dar um abraço, como qualquer filho daria, né? Aquele abraço, filho normalmente abraça assim, ó, doido para acabar o abraço. E eu fui novo, 15 para 16 anos, eu fui dar um abraço na minha mãe dessa maneira. Só que quando eu cheguei perto dela, ela me agarrou e ficou comigo ali. Esse abraço me preparou, porque quando eu lembrei, ou todas as vezes que eu lembro, ou logo que ela partiu, e que o Senhor me fazia lembrar dela, Ele me fazia lembrar do abraço que antecedeu a sua morte. O abraço. E tiveram outros momentos na minha vida em que o caos se instaurou, e tiveram pessoas usadíssimas por Deus. Eu quero agradecer algumas pessoas aqui. Quero agradecer alguns dos trabalhadores aqui
que em momentos muito delicados do meu ministério me deram um abraço. Quero agradecer você, Roberto. Quero agradecer a sua vida. Talvez hoje você veio para se despedir de nós, mas os abraços que Deus te usou para poder me confortar no tempo da minha dificuldade, transmitir a tua sinceridade, o teu amor, o teu afinco, a tua dedicação. Então muito obrigado pelo abraço que você me deu, muitas das vezes no meio do meu caos, que você não sabia, mas Deus sabia. Terceiro abraço. Primeiro abraço, o abraço que antecede. O segundo abraço, o abraço no meio do caos. Terceiro abraço, o abraço quando tudo parece ter chegado ao fim. Esse é o mais difícil. Esse é o mais complicado. Esse é o mais difícil de ser dado. Esse é aquele abraço que as pessoas por trás vão ficar te questionando: por que tu está abraçando aquilo que morreu? Por que tu está envolvido com aquilo que não tem mais jeito? Por que você insiste nesse abraço? Por quê? Esse abraço está em Neemias, lá no capítulo de número 4, a partir do seu versículo de número 1. Esse abraço é um abraço de simbolismo, é um abraço simbólico. O texto, ele diz que tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e de pedras que foram queimadas? Sambalate se levanta. Sambalate se depara com aquele muro derribado, com aquelas pedras que foram destruídas, e além de destruídas, foram queimadas. Ele se depara com aquela situação toda, e ele faz aí um monte de perguntas. Ele começa dizendo: que fazem esses fracos judeus? Olha o que diz: permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? O que eles vão fazer com essas pedras queimadas? Essas pedras não servem de nada, não servem para mais nada. O que eles vão fazer com essas pedras que estão queimadas? E enquanto isso, Neemias, ele pega pedra por pedra, pedra queimada, pedra marcada, pedra que talvez humanamente falando ninguém dá nada por elas, mas Neemias, ele vai pegando pedra por pedra, pedras que perderam talvez um pouco da sua forma. Neemias pega pedra por pedra, pedra queimada, e começa a edificar um muro. Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei como está a história da tua vida, eu não sei o que se queimou, mas uma coisa eu sei: existe um Deus que hoje quer usar pessoas para você, quer usar o pastor para você, para dizer que ainda que se tenha queimado, ainda que você hoje viva um dia como essas pedras queimadas, marcado. Sabe, irmãos, muitas pessoas me questionavam, e hoje eu não ligo mais para isso. Pastor, dá uma impressão que o Senhor alisa a cabeça. Pastor, dá uma impressão que o Senhor não cobra. Pastor, dá uma impressão que aqui nesse lugar, que o Senhor é conivente com o pecado. Querido, eu não sou conivente com o pecado, mas eu sei o que é um dia ter sido uma pedra queimada, e alguém olhar nos meus olhos e dizer: Deus ainda tem um plano na tua vida, Deus ainda tem um ministério para confiar nas tuas mãos. Deus quer usar pessoas experimentadas, Deus quer usar você dessa maneira que você está, se sentindo como essa pedra queimada. Sambalate está rindo de você. Sambalate está dizendo: Neemias não vai querer te aproveitar. Sambalate está dizendo: o pastor Alexandre, nova unção, eu conheço ele, eu duvido que ele vai querer te reaproveitar. Mas Deus que me guia diz assim: ele é valioso. Toca na pessoa do teu lado, diz: você é valioso, você é valioso, você é valioso.
estavam queimadas. Algumas delas estavam esfarelando, se fragmentando. Só que existe um Deus que é o Deus da reconstrução. Existe um Deus que é um Deus que pega aquilo que está fragmentado, que ninguém dá nada, que ninguém dá valor nenhum. Pastor, como que Neemias carregava aquelas pedras? Pedras queimadas, marcadas, pedras que agora sujam a sua roupa, mas que está coladinha com ele. Você está entendendo? Diga amém. O Espírito hoje te trouxe aqui para dizer: não importa o tamanho da depreciação que você sofreu, não importa o que dizem de você, mas você é um irmão caríssimo. Paulo vira para Filemão e diz para ele: trate Onésimo como irmão caríssimo. Antes ele te era escravo, mas agora me foi útil no tempo da minha dor. Trate-o como irmão caríssimo. Existe um abraço que antecede uma dor. Existe um abraço no meio da dor, mas existe um abraço quando aparentemente já está tudo perdido. Tudo perdido. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Existem pessoas aqui que precisam do abraço da antecipação. Vão viver alguns problemas, mas precisa de alguém que possa abraçá-lo. Tema da nossa meditação. Existem outras que vão precisar de um abraço no meio do caos que ela está vivendo. E existem outras que estão dizendo assim: não tem mais jeito para a minha vida. Olha as minhas marcas, estou completamente queimada, já não há mais solução. Mas essas também estou aguardando por um abraço. Só que Deus quer perguntar para você: talvez com essas você vai precisar se sujar um pouquinho. Mas lembre-se do sangue de Cristo, que purifica de todo pecado. O sangue de Cristo é o único que não mancha, ele limpa. Ele pega as tuas vestes sujas e transforma-as em vestes brancas. Está cheio de sambalate dizendo assim: o que eles vão fazer? Está louco esse tal de Neemias. Deus está levantando Neemias aqui, amados. Deus está levantando pessoas dispostas a dar um abraço poderoso, um abraço capaz de mudar a história, um abraço que vai gerar em você uma sensibilidade tão grande a partir desse dia. Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente olha nos olhos e a gente percebe que realmente existem pessoas que precisam de um abraço. Porque se você não precisa de um abraço, você pode dar um abraço hoje. Mas com toda certeza esse abraço é capaz de mudar a história da vida daquele que você abraçar. Só que isso não fica só preso dentro da igreja. Isso vai contigo para a tua casa. Isso vai com você para dentro do seu lar. Casais, você não sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a algumas horas. Se perdoem hoje, se abracem hoje. Tema da nossa meditação. Vira para a pessoa do teu lado com amor. Pergunta para ela:
Pergunta para ela, vira para a pessoa do teu lado, pergunta para ela: posso te dar um abraço? 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 Quando você entender, você vai sair do seu lugar e você vai até alguém. Essa noite era a noite que era como se Deus estivesse colocando no coração de vocês um desejo de poder, não só dar um abraço no seu irmão, mas também dar um abraço no seu pastor. Vai tudo bem. Vai tudo bem lá em casa. Vai tudo bem no meu casamento. Vai tudo bem com os meus filhos. Só que não é simples estar na obra de Deus. Não é uma coisa que você... Sabe, às vezes as pessoas nos julgam. Às vezes pelo carro que nós andamos, quando andamos, pela maneira que nos trajamos. Mas a igreja não tem noção o que é ser pastor. Ela não tem noção o que é ser pastor. Então hoje, os que vieram me abraçar, eu não tive como dizer a mesma coisa, tipo, posso te dar um abraço? Os que vieram me abraçar, eu tive que dizer obrigado. Porque Deus preparou essa noite também para a minha vida. Para promover entre nós reconciliação. Não entendo o meu próprio agir. Obrigado, pastor. Obrigado. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado.
Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, ao qual eu não me rendo. Meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua